Fala galera do canal Zerado, está chegando o tio Jefferson com uma aula nova para você. Hoje aí a gente vai falar sobre física moderna. Basicamente a gente vai falar sobre efeito fotoelétrico. Então fica ligado nessa dica aí, pessoal. Que o efeito fotoelétrico ele cai não só na física, mas como na química e em alguns casos também na biologia. Então por isso que vai ser importante para você. Mas vamos lá, galera. Quando a gente fala de efeito fotoelétrico, ele está relacionado com a física moderna aí, tá? Então, você que gosta de física moderna, tá aqui o primeiro momento. Então, dentro da física moderna, a gente tem o efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico, galera? Eu tenho certos metais que, quando eles sofrem a incidência de um feixe luminoso, ele vai emitir elétrons. É basicamente isso que é o efeito fotoelétrico. Então, tem lá uma placa metálica, e essa placa metálica ela vai receber luz. E esses elétrons que estão presos na placa, eles vão ser ejetados. É isso que é o efeito fotoelétrico. Então, toda vez que você ilumina uma placa de metal e ela ejeta elétrons, eu tenho o chamado efeito fotoelétrico. Bem, dentro desse efeito, a gente vai verificar o seguinte, que não é qualquer tipo de luz que acontece o efeito fotoelétrico. Então, a primeira coisa que eu vou descobrir é o seguinte, que vai depender da energia que essa luz traz. E a energia que a luz traz é chamado de foto. Então, toda vez que eu estou emitindo luz, nesse efeito, a luz tem um caráter corpuscular, ou seja, algo maciço. Então, ela traz vários pacotes de energia, sendo que esse pacote de energia vai ser chamado de quê? De foto. E a energia desse foto, se não for suficiente, não vou conseguir arrancar os elétrons. Então, como você vê aí. Agora, todo metal ele vai precisar de uma quantidade mínima necessária para ele ser arrancado, que é chamado de função trabalho. Então, se a energia do fóton não for superior à função trabalho, a gente não vai ter o efeito fotoelétrico, como você percebe aí. Agora, se a energia que esse fóton traz for suficiente, aí ele vai ser ejetado. Só que eu perceba que a energia do fóton ela vai estar relacionada justamente à frequência. Aquele de maior frequência vai trazer mais energia. Então, como você observa entre as duas figuras, na primeira ele já tinha poucas repetições, ou seja, uma frequência menor. Na segunda, a frequência é maior, então ele já vai ser ejetado porque esse fóton que ele está trazendo tem bastante energia. Então, tá aí uma das coisas que eu preciso saber, que não é qualquer luz que vai acontecer o efeito fotoelétrico, vai depender da frequência dessa luz. Quanto maior a frequência, maior a energia que esse fóton vai trazer, tá? Então, galera, a quantidade de fótons que vai ser arrancado, né, não depende da frequência, né? Então, o que eu percebi que se eu tiver uma energia de maior frequência, né, no caso, se eu tiver maior frequência, eu trago mais energia. Então, nas duas situações ocorre efeito fotoelétrico, como você observa. Sendo que na primeira situação a frequência era menor, então o elétron sai com menos energia. Na segunda situação, eu vejo que ele traz mais energia porque a frequência é maior. Então, esse elétron vai ser ejetado com mais energia. Se você observar bem, a energia do fóton na primeira era 30 joules. Sendo que a função trabalho, que é aquela energia mínima necessária que ele vai precisar para ser solto da placa, é de 20. Então, se eu trago 30, a energia é 20, a mínima, ainda vai me restar quanto? 10. Então, ele vai ser ejetado com uma energia de 10. Na segunda situação, eu continuo com a mesma placa, porém eu aumentei a frequência da luz, ou seja, a energia que o fóton traz para mim é maior. Então, esse elétron ele vai ser ejetado, né, com maior energia. No caso, sobrou quanto? 30 joules aí. Então, perceba que a energia do fóton é diretamente proporcional à minha frequência, viu, galera? Fique atento nisso. Porém, o número de elétrons que vai ser ejetado não depende da frequência, sim da intensidade da luz. Então, se eu pego uma luz mais intensa, galera, o que vai acontecer? A quantidade de fótons que chega é maior. Então, quer dizer que vão sair o quê? Mais elétrons, mas todos com a mesma energia cinética. Então, a quantidade de fótons que vai sair depende do quê? Da intensidade. Por quê? Está chegando vários fótons nele. Então, ele vai lançar vários elétrons também, mas todos com a mesma energia. Então, uma característica importante é que o número de elétrons que são injetados depende do quê? Da intensidade. Então, quanto maior a intensidade, maior o número de elétrons, tá? Que vai sair aí.
Uma aplicação no dia a dia do efeito fotoelétrico é as células fotoelétricas, né, ou fotovoltaicas em alguns casos. Então você vai pegar duas células dessas e vai iluminar. O que vai acontecer? Os elétrons vão ser jetados de uma célula para outra. E quando o elétron se movimenta, a gente vai criar o quê? Uma corrente elétrica, né? Então o elétron está pulando. Então, se os elétrons estão ordenados, eu vou ter o quê? Uma corrente elétrica. Uma aplicação que a gente tem no dia a dia seria aquela situação dos postes, pessoal. Lembra que durante a noite o poste está ligado, que é uma situação dessa. Tem um circuito, né? E o que eu percebo? Que o circuito que tem uma lâmpada, ele fica ligado à noite, como você pode observar aí na sua direita, né? Então, na direita eu tenho lá a lâmpada ligada aí, então está passando corrente elétrica. Porém, durante o dia eu tenho outro circuito na lateral. O que acontece durante o dia? Durante o dia vai acontecer o efeito fotoelétrico, ou seja, ele vai ser iluminado, vai criar-se uma corrente no outro circuito e ele vai se transformar num eletroímã, por isso ele puxa a chave do outro lado. O que acontece? A lâmpada desliga. Então, durante o dia, como está ocorrendo efeito fotoelétrico, a chave da lâmpada fica desligada. À noite, como não ocorre efeito fotoelétrico, a chave retorna e liga o outro circuito. Aí a lâmpada acende. Então, durante a noite, a lâmpada está acesa. Durante o dia, ocorre efeito fotoelétrico, a lâmpada desliga aí. Então, pessoal, aqui a gente conseguiu ver o efeito fotoelétrico. Então, relembrando para você que o efeito fotoelétrico, ele toda vez que ele emite luz sobre uma superfície metálica, ele ejeta elétrons. Lembrando que esses elétrons vão sair com a mesma energia sempre. Mas por que eles saem com a mesma energia, galera? Porque eles só podem absorver os elétrons um único fóton. Então a quantidade de fótons que chega é sempre a mesma, né? Tá chegando a mesma quantidade de fótons, só que ele só absorve um. Então por isso que ele sai sempre com a mesma energia. Posso bombardear ele com 10 fótons, mas ele só vai absorver um único fóton, tá? Então por isso que ele sai sempre com a mesma energia. Se eu aumento a quantidade de fótons, só vai acontecer que eu vou ter maior número de emissão de elétrons. Bora ver uma animação aqui, pessoal, para você entender. Então, galera, na animação aqui, você vai ver o seguinte, que eu tenho aí um circuito, né, que está sendo iluminado por uma luz vermelha. Então, a primeira coisa que eu quero que você perceba é o seguinte, que a luz vermelha não ocorre o efeito fotoelétrico. Mas eu posso ir lá e mudar a luz. À medida que eu venho mudando a tonalidade da luz aqui, ó, o que você percebe? Ocorreu o efeito fotoelétrico? Ainda não. Venho mais aqui para tom verde. Ocorreu o efeito fotoelétrico? Também não, né? Mas se eu aumentasse mais aqui, olha, já percebo que os elétrons começaram a sair. Então, a primeira coisa que eu percebo é que o efeito fotoelétrico acontece com qualquer luz? Não, depende do que? Da frequência da luz. Então, conforme a frequência da luz vai aumentando, maior a energia que o fóton está trazendo. Então, pessoal, pense o seguinte, que eu venho e aumente a intensidade dessa luz, né? Vou iluminar mais forte aqui. O que acontece quando eu aumento a intensidade da luz? Só vai sair um número maior de elétrons, mas todos com a mesma energia, tá? Então, a energia do elétron que está saltando depende da frequência da luz. A quantidade de elétrons que está saindo depende do quê? Da intensidade da luz. Por exemplo, se eu mudasse por uma luz aqui, meio pro azul, o que você percebe? Que os elétrons agora estão saindo com mais energia. Por quê? A energia do fóton que está chegando é maior do que a anterior, galera. Então, sempre perceba isso daí. Mas, galera, então ficou aí a dica do efeito fotoelétrico, tá? Se você gostou, não se esquece, pessoal. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal para não perder nada e ativa o sininho, né, para chegar as notificações para você. Se você gostou da aula, curte o canal Zerados. Valeu, galera. Até a próxima aula aí.